Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Como vai? E hoje o nosso tema é por que os imóveis são uma garantia contra os governos instáveis. Na realidade, eu coloquei esse tema, mas os imóveis são uma garantia contra qualquer economia instável. Não são com governos instáveis. Entra governo, sai governo, enfim. O que vai prejudicar ou não uma pessoa em termos econômicos é como a economia desse país vai. Então, os imóveis, eles são um escudo contra as economias instáveis, ou quando as economias passam por grandes inflexões, por grandes oscilações. E por que, Eduardo, os imóveis, eles são uma garantia ou um escudo quando as economias estão instáveis? Porque os imóveis, eles não desvalorizam. Os imóveis, quando ruim, quando a economia está péssimo, os imóveis eles podem deixar de se valorizar em algum aspecto. Mas eles nunca vão desvalorizar, isso é um ponto fora da curva. Via de regra, isso não ocorre. O que ocorre é a valorização do imóvel numa economia estável. E numa economia instável, esses imóveis tendem ou a manter o seu preço, o seu valor de mercado, ou pode subir, mas sobe pouco. E o que isso gera? Isso gera uma proteção patrimonial para quem tem imóvel. Para quem tem imóvel, para quem tem a grande parte dos seus ativos ou do seu patrimônio investido em imóveis, isso é uma proteção, é um escudo patrimonial. Porque ele não fica dependendo das oscilações da economia. Evidentemente que ele sente os efeitos e as oscilações da economia como qualquer outro termômetro. O mercado imobiliário, ele sente o efeito de uma economia instável como qualquer outro termômetro da economia, como a bolsa de valores sente, como o mercado de commodities sente. Então, o mercado imobiliário também sente os efeitos da economia. Ele não é blindado a isso. Mas o imóvel como ativo imobiliário dentro do mercado imobiliário e esse dentro da economia de um país, de uma nação, ele tem um poder de garantir ou de manter aquele patrimônio de forma mais estável e não ter tanto reflexo de uma instabilidade temporária ou permanente da economia de determinado país ou aonde ele é localizado. Eu vou dar um exemplo aqui contrário. A Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é muito volátil. A natureza da Bolsa de Valores é essa. Agora, no Brasil, nós estamos tendo recordes da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores está ganhando cada vez mais, está batendo picos de crescimento. Ótimo. Isso é sinal de que a economia está indo bem. É um termômetro de que a economia está indo bem. Então, ótimo. Os investimentos estão indo bem. Tem gente ganhando dinheiro, muito dinheiro? Tem. Tem gente também ganhando dinheiro na aplicação de renda fixa? Tem. A Selic está a 15%, 15 pontos percentuais. O juros está altíssimo. É um juros para combater a inflação? Tudo bem, é um juros para combater a inflação. Mas ele tem suas contraindicações. E as contraindicações é causar o desaceleramento da economia de um país. Mas, para quem tem dinheiro aplicado, por exemplo, no Tesouro Direto, que é com base na Selic, e a Selic está 15 pontos percentuais, ele ganha esse rendimento. Isso é muito bom. Em comparação ao imóvel, o imóvel não tem tanta liquidez quanto esses outros ativos que eu falei para vocês. Conquanto ele não tem a liquidez, ele tem a proteção patrimonial que esses outros ativos não têm. Basta algum efeito econômico adverso, grande, tanto a Bolsa de Valores como, eventualmente, quem está ganhando com a taxa Selic, pode vir a perder, e pode vir a perder muito. Quem tem imóveis, por exemplo, não vai ser tão afetado por isso. E, a despeito dessa inflexão econômica, pode acontecer o quê? Uma corrida para os imóveis. E a tendência é que o imóvel se valorize. Por exemplo, vamos lá, o cenário que se apresenta hoje. O cenário que se apresenta hoje é de que a economia está a 15 pontos percentuais, os juros estão muito altos,
Mas a tendência, eu estou fazendo esse vídeo em dezembro de 2025, a tendência é que os juros, a partir de 2026, a tendência é que venha a cair. Então, digamos que chegar ao final de 2026, os juros já estejam metade do que seja hoje, ou próximo à metade do que seja hoje. Esteja aí em torno de 8, 7, 7,5 pontos percentuais. Quem tinha dinheiro aplicado, por exemplo, no Tesouro Selic, não vai ter mais o mesmo rendimento. E vai querer alocar esse dinheiro em outro lugar. Qual é o lugar mais seguro e que normalmente há uma rentabilidade maior, ainda que ele não seja tão líquido como é o Tesouro Direto? Os imóveis. Essa demanda crescente de alocação de dinheiro faz o quê? Faz com que haja uma corrida aos imóveis. Primeiro dessa galera que tem dinheiro e que está com dinheiro aplicado. Não, eu vou deixar meu dinheiro aplicado aqui que eu ganho tanto, sem dor de cabeça, eu ganho 15 pontos percentuais ao ano, sem dor de cabeça, de imóvel, de alugar imóvel, beleza, ok. Mas quando o cenário da economia mudar, como eu disse agora, eles vão querer tirar esse dinheiro e vão querer colocar nos imóveis. E há uma outra galera que está esperando os juros baixarem para comprar o seu primeiro imóvel ou para comprar o imóvel. E isso é outra demanda reprimida. Então, vai juntar essa demanda reprimida do pessoal que está esperando a demanda, os juros baixarem, com o pessoal que tem o dinheiro aplicado em investimentos. Então, eles vão juntar duas demandas e vão correr para o quê? Para os imóveis. Essa demanda reprimida e essa galera que tem dinheiro e que tira dos investimentos para aplicar imóvel, cria o quê? Uma corrida aos imóveis, uma corrida imobiliária. É oferta do mercado, onde tem muita demanda, onde tem muita procura e pouca oferta, porque os imóveis não vão aumentar em grande quantidade assim, os preços só vão o quê? Dos imóveis aumentar. Então, quem tem o patrimônio em imóvel, a tendência é que ano que vem comece a valorizar muito. Por quê? Porque vai haver uma demanda muito grande em cima dos imóveis. Entendeu? Então, isso é muito bom. E até a questão do imóvel ser ou se tornar, por natureza, mais e não tão líquido ou ilíquido, ele ganha um giro melhor. Por quê? Porque vai ter muita gente procurando imóvel. Então, o giro de venda do imóvel tende a ser mais rápido também. Então, até nessa questão da iliquidez, ele torna um pouco mais líquido, digamos assim. Talvez seja essa expressão mais correta. O giro de venda dele se torne melhor. Então, para quem tem o patrimônio investido em imóveis, a tendência, ano que vem e os outros anos, vai ser de alta. Por quê? Porque os juros vão baixar, há uma demanda reprimida de quem quer comprar imóvel que não está comprando agora, e a galera que aplicou muito dinheiro, ou tem muito dinheiro aplicado em bolsa de valores ou em renda fixa, vai também correr para os imóveis. Então, os donos, os proprietários dos imóveis tendem a só ganhar com isso. E isso é o quê? Como eu disse lá no começo da conversa, é um seguro patrimonial, uma garantia patrimonial, é um escudo patrimonial. Porque o imóvel, na realidade, ele tem o efeito inverso. Quando os juros começam a baixar, ele começa a valorizar mais ainda. Justamente por causa desses dois fatores que eu falei aqui para vocês. Então, os juros de uma economia começam a baixar, os imóveis começam a valorizar, a demanda começa a crescer. Porque o brasileiro olha muito a questão de quanto dá no bolso dele. Então, se os juros para um financiamento, que a grande maioria compra imóvel financiado, se esse juro começa a baixar e o valor da prestação, ainda que sejam longos anos, caiba no bolso do brasileiro, o que vai importar para isso é ele. Ele quer ter a sua casa, ele quer ter sua moradia. Então, isso é que vai importar para ele. O cara lá, que é investidor, que tem uma grana boa, ele vai querer aplicar imóvel, por quê? Porque o imóvel é um investimento seguro, é um ativo seguro, que vai valorizar. Quando ele botar para vender, ele consegue tirar essa valorização. Então, todos esses fatores são um conjunto de fatores exógenos que vão favorecer o ramo imobiliário. A tendência é sempre essa. A visão macro é essa. A visão atual não é essa. A visão atual realmente é de quem investe na bolsa e está ganhando dinheiro, quem investe
no Tesouro Selic, que é a renda fixa, está ganhando dinheiro. E quem investe em imóvel não está ganhando tanto dinheiro. Por quê? Porque o giro não está rápido e a valorização também não é crescente. A procura não está grande, então a valorização também não é crescente, mas ele não deixa de valorizar. Então, além do imóvel, como eu disse no começo, além do imóvel ter uma valorização boa, ser um escudo de proteção contra inflexões da economia, há também esse outro efeito, que quando a economia, de alguma forma, não que ela vá ficar mal ou vai estar péssima, mas há uma mudança de mercado, o imóvel tende a valorizar. Então, quando você tem todos esses fatores e ainda pode conjugar com um arremate no leilão de imóveis, quando você já arremata abaixo de preço de mercado, a tua margem de lucro tende a aumentar mais ainda. Então, a tua margem de lucro aumenta, que se você já arrematou mais barato, 30%, 40%, 50% a menos do que o valor de mercado. E o teu giro, quando tu for colocar aquele imóvel para vender, vai ser mais rápido. A venda do imóvel vai ser mais rápida. Então, a tua margem de lucro aumenta e o teu giro aumenta também. Então, todos esses fatores, para quem atentar e agora arrematar no leilão de imóveis, vai estar bem. Por que eu digo agora? Porque você não vai deixar para arrematar ano que vem. Ano que vem vai ter uma procura louca também. Então, essa galera também, essa demanda vai para todo, vai tanto para o mercado comum, como pode ir também para o leilão de imóveis. Então, agora é a hora para o arremate no leilão de imóveis. Quem tiver com as cartas, e as cartas aqui são os imóveis na mão, para vender final desse ano, finalzinho desse ano, e principalmente talvez meio do ano que vem, quando a economia, enfim, já se redesenhou, é que vai ganhar mais dinheiro. Então, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve e compartilha com quem está na mesma vibe ou está pensando em investir. Tá bom? Um abraço, valeu!